gritando aqui. Grita pra ele assim, Esther, vigia, vigia. Ela é caixa de supermercado, cada compra que ela passa, ela ora pra você, Deus te abençoe. Aí passa a próxima, graça e paz. Aí ela passa, né? Glória. Shalom, aleluia. Fala pessoal, tá começando mais um Pode Entender, um podcast para você melhor entender a pregação do último final de semana. O programa de hoje é o episódio de número 17. E não é novidade para ninguém, eu vou chamar aqui o meu time, Esther Tarrone. Tudo bem, Esther? Tudo bem, né? Graças a Deus. E o nosso pastor Petrônio Júnior. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Tamo aí, tamo junto mais uma vez. Está começando Pode Entender, um podcast para você melhor entender a pregação. Pastor, esse domingo você encerrou a série Vocacionados. Vamos ficar com muitas saudades. É, na mensagem da manhã, você falou em 1 Samuel 3, foi quando Samuel é chamado, Deus chama ele, né, à noite. E durante esse semestre, pastor, houve uma recorrência desse verbo ouvir. Tanto você como o pastor Lindenberg, nas séries desse semestre, nos chamou muito a atenção sobre a questão de ouvir, né? E aí, Samuel, quando é chamado, ele não reconhece Deus chamando. Então tem que fazer 3 vezes e Eli fala para ele, olha, a próxima vez você fala, eis-me aqui. Eu fico pensando, pastor, em nós hoje em dia, será que a gente está reconhecendo a voz de Deus, ouvindo realmente? Por mais que vocês estejam chamando a nossa atenção, nós estamos lá trabalhando na igreja, fazendo eventos, mas será que nós estamos realmente ouvindo a voz de Deus? E fico preocupada. No período da noite, na mensagem da noite, você trabalhou Isaías 52. Isaías profetizando, né, o povo de Deus sendo despertado, sendo libertado, sendo chamado para atenção sobre o Salvador que estaria vindo mais para frente. Bom, e aí, eu me lembrei, o subtítulo da noite é Vocacionados para Alegria e Paz. Aí eu me lembrei do fruto do Espírito. Aí eu fui lá dar uma olhada no texto e as 3 primeiras virtudes do fruto do Espírito que nós cristãos temos que ter, né, ou buscar a ter amor, alegria e paz. E eu achei muito interessante elas serem logo as 3 primeiras. Então, me remete a dizer que nós cristãos, temos que ter alegria e paz para dizer as boas novas que estão chegando, né? Que veio do Evangelho, que é o Salvador. E você fez a seguinte pergunta para nós: o que os mensageiros podem trazer de mensagem que alegre uma cidade em ruínas? Nossa, muito interessante essa pergunta, pastor. E eu me lembrei que você falou que o texto central dessa resposta, foi Isaías 52:7. Você tem aí, Dé, para ler? Isaías 52, versículo de número 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. É um texto incrível na questão de mostrar para nós
que temos de testemunhar o evangelho, que nós não podemos ficar parados, né? Você falou caminhando, os caminhantes, você usou esse termo, muito legal. Então nós não podemos nos acomodar e não falar sobre essa salvação, sobre essa paz com alegria. Então, foram as duas mensagens que finalizou a série Vocacionados. E nós temos as perguntas. Vamos lá, a primeira pergunta ah, é da nossa irmã Odaísa. Sabemos que nós somos pecadores, sabemos que nós temos as nossas falhas, sabemos também que o Senhor, com a sua bondade e misericórdia, tem cuidado de nós, que nos livra de todos os males e todos os pecados. Só que como hoje, no mundo que nós vivemos, não nos distrairmos para não concluirmos o nosso chamado, para aquilo que nós fomos vocacionados, né? Então, essa é a minha pergunta, porque com tantas distrações, às vezes nós achamos que nós somos tão pecadores que nós não estamos aptos a exercer o que fomos chamados e como nós, como cristãos, devemos agir. O que nos falta, Odaísa, é uma convicção profunda com relação à graça de Deus. A identidade nossa está fundamentada naquilo que Jesus nos assegura que nós somos. Filhos amados de Deus. E ponto final. Não é o que eu faço, o que eu deixo de fazer, que faz com que Deus me ame mais ou me ame menos. Eu sou filho amado de Deus. Pela graça de Deus. Não porque eu tenho muitas qualidades ou poucas qualidades. Eu acho que é a partir disso, tendo convicção disso, se apoderando dessa verdade, dessa identidade, que a gente vai ter condições de levantar da cama, sair para trabalhar e fazer o que deve ser feito. Agora, se nós ficarmos olhando no retrovisor e vendo os nossos pecados vindo atrás da gente, considerando muito mais nossa culpa, nossa falta, nossa falha, nossa incapacidade, nossa limitação, como critério para decidir se nós vamos ou não fazer, nós não estamos só paralisando a obra, porque nós não estamos fazendo, mas nós estamos, inclusive, desvalorizando o amor e a graça de Cristo por nós, que nos capacita a fazer. Me permita dizer, mas tipo assim, ele acredita em nós, por assim dizer, né? Não é ele acredita em nós no sentido de aquela coisa do estímulo da autoajuda, tipo, vai lá, você pode, você consegue. Mas o que eu estou querendo dizer com ele acredita em nós é que ele depositou em nós a sua graça, ele nos deu o Espírito justamente para nós conseguirmos fazer sua vontade, para nós termos exatamente suas testemunhas. Ou seja, tudo que Jesus está esperando é que nós façamos alguma coisa. Então, quando nós nos negamos a fazer porque nós nos achamos insuficientes, fracos, pecadores demais para fazer, é como se nós estivéssemos rejeitando a graça de Deus, é como se nós estivéssemos dizendo para Jesus, olha, Jesus, é legal, obrigado, mas eu não vou não, eu não quero não, porque eu sou muito fraco, sabe, eu tenho muitos pecados. Mas ele mesmo está dizendo, não, filho, eu já não me lembro mais dos seus pecados, eu nem estou levando isso em conta, e olha que eu poderia levar isso em conta, porque eu sou santo e justo, mas eu nem estou considerando essas coisas. Então, sabe, nos falta esse repouso na graça de Deus, essa convicção da nossa identidade, de quem nós somos. Nós somos batizados pelo Espírito Santo. Nós somos filhos amados de Deus. Então, nós não temos por que agora nos sentirmos incapazes, insuficientes, limitados a tal ponto de isso nos paralisar. Nós somos limitados. Nós somos realmente insuficientes. Nós somos realmente fracos, débeis, pecadores. Nós somos isso mesmo. Mas nós também somos justificados. Nós também somos adotados como filhos de Deus. Nós também somos salvos pelo amor de Deus. Então, nessa ambiguidade de pecador justificado, né, de perdido a ovelha encontrada,
que nós devemos justamente se munir dessa graça, né? Aceitar isso e viver debaixo dessa graça. Está aí a grande diferença da nossa vocação. Que a gente não sai por aí fazendo o que a gente faz porque a gente se sente melhor que os outros. A gente não sai por aí fazendo o que a gente deveria fazer como cristão porque a gente se sente forte, porque a gente se sente a melhor religião do mundo. Não, a gente deve sair por aí simplesmente por causa da graça de Deus, que nos diz que realmente nós não temos força, nós realmente não temos capacidade, mas que Deus é a capacidade, que Deus é a força, que Deus é a resposta, e não nós. Então, é a partir disso que a gente precisa tomar coragem. Pastor, a próxima pergunta é a do Samuel. Pastor, sobre um detalhe no texto de Isaías, do Sermão da Noite, os sentinelas não estavam dormindo, eles estavam atentos na chegada do mensageiro. Essa sonolência pode ser a nossa insensibilidade com os perdidos. De maneira prática, o que podemos fazer para nos despertarmos dessa letargia? O Samuel usou uma palavra que eu gosto, letargia. Essa palavra, para mim, ela tem um antônimo dentro do meu dicionário, tá? Não é necessariamente dentro do meu dicionário, eu enxergo um contraponto para a letargia, que é a liturgia. Para mim, a liturgia vence a letargia. O que é letargia? Letargia é dormência, sonolência, né? É inércia, é aquele estado de preguiça, vamos dizer assim, né? Paralisia. Letargia é isso. O que é liturgia? Liturgia é serviço, é trabalho, sobretudo trabalho formador. Melhorando ainda o argumento sobre liturgia, é trabalho formador espiritual. Ou seja, pega, por exemplo, a liturgia do nosso culto. Lá, a gente começa, né? Invocação, adoração, confissão, intercessão e ação de graças, edificação e celebração. Então, tem uma narrativa, né? Tem uma narrativa, tem uma construção, tem o serviço de culto, ele está envolvido numa formação pedagógica espiritual, né? Então, você invoca a presença de Deus, né? Você adora o Senhor, e aí você se reconhece diante desse Deus como pecador, confessa os seus pecados, você se levanta da sua confissão na certeza de que ele te perdoou, e você então louva a Deus, é ação de graças. Você passa também a ser um sacerdote do reino de Deus, um intercessor. Você agora, como perdoado, você também passa a ser perdoador, né? E aí, então, é assim que a gente se prepara para sermos edificados através da palavra de Deus. Depois que nós ouvimos a palavra de Deus, então, nós celebramos, nós sacramentamos, nós consagramos esse serviço de culto, tá? A liturgia é isso, é esse, é essa narrativa de trabalho, de formação, sobretudo que nós estamos falando aqui, espiritual. Então, por que eu digo que a liturgia é o que vence a letargia? Então, vamos pensar o seguinte: pega aquela passagem bíblica quando Jesus vai orar no monte com seus discípulos, e ele diz para os seus discípulos: vocês precisam vigiar e orar para não cair em tentação. Então, veja, duas atitudes, né? Vigiar e orar. Eu penso que esse texto fala muito sobre soberania de Deus e responsabilidade humana. Porque quando nós oramos, nós estamos nos colocando dentro do campo da fé de quem confia na soberania de Deus. Mas quando nós vigiamos, nós estamos falando da nossa responsabilidade. Então, o vigiar e orar é o orar com o olho aberto. É orar com o olho aberto. É estar atento. É ter vida de oração, é ter comunhão com Deus, mas não se isentar de suas responsabilidades. É não deixar de fazer aquilo que você deveria fazer. É ter prudência.
Então, para mim, o que vence uma letargia espiritual, uma vida preguiçosa, espiritualmente falando, uma dormência espiritual, uma sonolência espiritual, é a liturgia. O que é liturgia na prática? Eu estou dizendo, então, que simplesmente você precisa ir para o culto? Não. Na verdade, os nossos hábitos, nossas rotinas, a nossa convivência, a gente pensa que não, mas todas essas coisas são doutrinadoras. Todas essas coisas nos formam de alguma forma. Existe liturgia, por assim dizer, em tudo. O nosso dia, se você for reparar, ele tem, ele tem uma liturgia, assim, no sentido de dizer o seu jeito de acordar, o momento de orar, o seu horário de almoçar. Então, assim, a pergunta do Samuel resumiu dizendo assim, né? Em termos práticos, o que a gente tem que fazer para não cair na letargia? Eu penso e acredito muito nisso e sigo muito essa ideia. Eu gosto muito da teologia da espiritualidade, que é justamente trabalhar essa possibilidade de viver liturgicamente, que é a ideia de você observar com cuidado as disciplinas espirituais. Então, como é que a gente mantém na nossa rotina muito louca uma vida de comunhão com Deus, uma espiritualidade ativa, né? Como é que a gente mantém-se conectado com Deus, tendo em vista o trabalho, a demanda, o barulho da cidade, as distrações, né? Como é que a gente faz isso? A gente precisa ter um agente de disciplina espiritual. Então, por isso que eu estou dizendo que é a liturgia que vence a letargia. O que faz a gente não dormir é a gente se manter acordado. Então, como é que a gente vai se manter acordado dentro desse ambiente espiritual? Leitura da palavra, oração, né? Os meios de graça, por assim dizer, né? Então, começar a assumir que nós somos não seres meramente carnais, mas seres espirituais. A Bíblia diz que nós somos espirituais. Então, por exemplo, Paulo fala assim, leve todo pensamento cativo a Cristo. Melhor, vou para o clássico, Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no conselho dos ímpios. Antes, tem o seu prazer na lei de Deus e nela medita dia e noite. Quer dizer, se a pessoa ela não trabalha, ela passa o dia inteiro lendo a Bíblia, não é isso. Ela pensa, ela medita, ela guarda, ela fica mastigando, por assim dizer, a palavra de Deus. Por quê? Porque ela leva ativo todo o pensamento dela a Cristo. A Bíblia fala muito disso. Não vos conformeis com esse século, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Paulo lá, você falou agora há pouco do fruto do Espírito, lá os Gálatas, Paulo fala assim, semeai no Espírito. O que é semear no Espírito? É o não plantar na carne. Justamente por isso que no capítulo 5, Paulo vai fazer o contraponto do fruto da carne e do fruto do Espírito. Então ele fala, quem muito semeia na carne vai colher coisas carnais. Aí ele põe lá uma lista de coisas que são obras da carne. Ele fala, agora, quem semeia no Espírito vai florescer coisas espirituais. Alegria, paz, mansidão, longanimidade, bondade. Então, assim, como é que a gente vence isso? Liturgia é o que vence a letargia. Então, é disciplina espiritual. Acordou, não pega o celular, vai orar. É a primeira coisa que você tem que fazer. Devocional, com seriedade, com compromisso, leitura bíblica, meditação. Sabe, existem, estrategicamente falando, várias metodologias, por assim dizer, de processos de disciplinas espirituais. Então, existem várias formas de a gente manter acesa essa vida espiritual. Né? Não é indo para o monastério e se isolando, mas é como é que a gente consegue manter nessa cidade barulhenta, né? Nesse trabalho frenético e tudo mais, estressante e tudo mais, como é que a gente consegue manter uma vida espiritual ativa? A gente precisa encontrar dentro desses nossos tempos, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios,
remindo o tempo, porque os dias são maus, a gente precisa dar sentido para a nossa vida, para o nosso tempo. Então, o silêncio pode ser, né, uma disciplina importantíssima, o Shabá, o descanso, o dia de descanso, não é simplesmente o dia de ir para a igreja. Né? Pega o meu caso como pastor, meu dia de descanso é segunda-feira, é o meu Shabá, porque domingo eu trabalho, eu doido. Então, assim, segunda-feira é o meu Shabá, é o meu descanso. E é uma disciplina. Então, quando a gente fala de disciplina espiritual, a gente está falando de uma dieta espiritual. O resultado de uma dieta alimentar, por exemplo, ele só vem com o quê? Com regra, com disciplina. Então, a gente precisa disso, desse cuidado litúrgico com a nossa vida, dessa vida de oração, de meditação, de confissão de pecados, de gratidão, de, é, de solidão, silêncio. Existem várias coisas. Talvez um outro dia a gente fale um pouco mais sobre disciplinas espirituais, porque é a área que eu mais gosto, mais estudo, porque eu vivo muito isso, esse universo. Mas eu acho que, Samuel, a resposta direta e prática, como você pediu, é isso. A liturgia vence a letargia. É orar e vigiar. Não é só orar, é vigiar. Então, no caso desse texto, os discípulos estavam justamente o quê? Dormindo. Por isso que Jesus disse: não durmam. Vocês precisam orar e vigiar. O que dá a entender é que eles até começavam a orar, mas pelo cansaço da madrugada, pesavam os olhos e eles acabavam pegando no sono. E Jesus estava falando: vocês têm que ficar ligeiros. Os guardas estão vindo aí para pegar a gente e vocês estão dormindo. Então vai ser pego de surpresa aí. Fica atento. Ora e vigia. Orar e vigiar, que isso é orar de olho aberto. Então é vida de oração, mas é uma vida responsável, uma vida prudente, uma vida cuidadosa, uma vida disciplinada. Legal, pastor. A próxima pergunta é do nosso irmão Celso. Vamos conferir aí. Olá, pessoal do Pode Entender, tudo bem, pastor? Tudo bem, Esther e André? Pastor, a minha pergunta é a seguinte: como podemos conciliar o nosso testemunho pessoal com uma vida vocacional? É isso aí. Um abraço para vocês. Beleza, eu acho que essa pergunta dá um pontapé assim, legal para a gente fazer o fechamento, não só do programa, mas da série, né? E embora essa pergunta apareça só agora aqui para nós, me parece que ela é uma pergunta meio que recorrente assim na cabeça do pessoal, né? Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Como é que eu concilio? Eu temo, agora que a gente está encerrando essa série, eu temo que ainda tenha ficado meio nebuloso a temática. Eu acho que quando a gente vinha falando da nossa história, nosso desafio e tudo mais, talvez estava muito mais fácil assimilar. Eu acho que por ser uma linguagem coletiva, as pessoas não se incomodavam tanto em ter que se responsabilizar por alguma coisa. Tipo assim, nossa história é responsabilidade de todos nós, né? Não está só nas minhas costas. Nosso desafio, todos nós, não está só nas minhas costas. Agora, quando a gente começa a falar de uma decisão pessoal, aí você vê esse tipo de pergunta chegando aqui todo o programa. O que que eu tenho que fazer? Por que que eu não consigo fazer? Né? Porque começa a trazer esse senso de responsabilidade individual e pessoal, e aí vem uma grande questão, vem uma grande coisa. Assim, por que que eu disse que eu temo que tenha ficado meio nebuloso? Porque há um mito há um mito e um legado histórico, por assim dizer, para evangélico brasileiro, de que o nosso trabalho secular é uma coisa e o nosso trabalho religioso é outra coisa. Então, vocação, inclusive durante muito tempo, era uma coisa ligada só ao sacerdócio, né? Ao trabalho do pastor, do padre. Né? Esse é vocacionado. É a
Inclusive, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, na nossa Constituição, quando alguém diz que foi chamado para o ministério pastoral, ele é um aspirante ao sagrado ministério, né? E ele é considerado como um vocacionado. Por que a moça que trabalha como caixa no mercado não é vocacionado? Não é vocação trabalhar no marketing, não é vocação ser advogado, não é vocação ser médico, né? Graças a Deus que nós somos protestantes. E a gente precisa resgatar um pouco isso. Essa identidade protestante que está muito nisso. Está justamente em afirmar essas coisas. Dizer, não, não é só o padre que é sacerdote. Nós somos um reino de sacerdotes. Todos nós somos intercessores. Todos nós somos embaixadores do reino dos céus. Então o sacerdócio é de todos os crentes. Deus derramou os seus dons através do Espírito Santo para todos os crentes. Então todos nós podemos servir, administrar para a glória de Deus. Então, está aí o grande ponto. A dificuldade das pessoas está aí, em não entender. Pode reparar, algumas perguntas estão sempre dentro dessa ideia. Mas o que eu tenho que fazer? Porque as pessoas às vezes estão pensando que eu tô indicando elas para o campo missionário, para o seminário, para a faculdade teológica, para um ministério dentro da igreja. E ela não entendeu ainda que eu estou falando de vocação, estou falando da vida dela na prática, no dia a dia. Pastor, mas eu sou dona de casa. Isso mesmo, pronto. Você encontrou o ponto. Você é dona de casa. Como é que você é uma dona de casa para a glória de Deus? É isso que eu estou querendo dizer. Você foi Pastor, chamada para isso. talvez essa falta de virar um pouco a chave da gente seja porque as personagens bíblicas que você usou, que você trabalhou, e lógico, a gente sempre vai trabalhar nas personagens, eram exatamente os grandes líderes, né? Moisés, Isaías, um grande profeta, Neemias, Paulo e Barnabé, Samuel, o Atalaia. Então parece que as pessoas olham e falam, nossa, eles são diferenciados. Aí volta aquela tua linha de trazermos à luz de que a mensagem, a personagem principal não são eles, mas Deus. Então, eu posso não ser uma grande líder, mas eu sou uma escolhida de Deus. Então, eu também sou a chamada, eu também sou a vocação. Então, talvez seja essa dificuldade da gente de falar, poxa, mas ele está falando lá de Isaías, de Neemias, que foi lá reconstruir lá os muros, que, né? E eu sou aqui tão pequenininha, será que é isso mesmo? Entendeu? Então, talvez seja essa resistência. Eu acho que é legal você falar disso, porque é o seguinte, eles não eram grandes líderes. Esse é o ponto. Eles se tornaram grandes líderes. Moisés estava fugindo Tá. porque tinha matado uma pessoa. Isaías era copeiro do rei, ele só estava trabalhando quando ele se incomodou. Samuel era só um menino que era criado pelo sacerdote. O texto diz que ele nem conhecia Deus. Percebe? Eles não eram grandes. Eles se tornaram grandes. Por quê? Porque eles fizeram aquilo que Deus queria que eles fizessem. Agora, veja só. O livro de Hebreus diz que nós, na corrida da fé, nós estamos na frente desses caras. O livro de Hebreus diz que eles nos saudam de longe. Porque diz lá em Hebreus, na Galeria da Fé, quando fala de todos esses personagens importantes do Antigo Testamento, diz que eles almejavam uma coisa, sonhavam, tinham a ideia futura a respeito de algo que hoje nós já as temos e já recebemos da parte de Deus de forma perfeita, que é a salvação em Cristo Jesus e mais, tem o plus ainda. O
próprio Deus, o Espírito Santo, agora habita em nós. Nós estamos na frente. Isaías não tinha o Espírito Santo. Neemias não tinha o Espírito Santo. Samuel, sabe, eles não tinham essa presença permanente de Deus conosco. Não tinha. Nós temos. Então nós é que nos sabotamos muito. Eu acho que a gente está muito ouvido pro diabo, que diz que nós somos fracos, que nós somos pecadores, que nós não vamos conseguir, que não vai dar certo, que a gente não é Jesus, a gente não é, entendeu? A gente dá muito mais ouvidos ao acusador do que ao nosso justificador. Paulo diz, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a gente não é corajoso nesse sentido por causa disso que a gente se sabota. O próprio Jesus disse, gente, vocês vão mais longe que eu. Eu vou para o Pai e vou estar torcendo por vocês, vou estar intercedendo por vocês. Tá? Eu vou mandar o Espírito para que vocês consigam ser eu. Esse Espírito é o meu Espírito em vocês. Vocês vão se identificar como meus discípulos, como meus seguidores. Por causa disso, vocês vão ser perseguidos, porque vocês vão ser parecidos comigo. Por causa disso, vocês vão passar por aflições, mas tenham ânimo, porque eu venci. Por causa disso, vocês vão poder expelir demônios. Por causa disso, vocês vão poder curar o enfermo. E então a gente lê tudo isso na Escritura e não crê nisso. A gente não se apodera dessa realidade do reino de Deus. Por quê? Porque a gente queria ser um atalaia. A gente queria ser missionário lá no Camboja. A gente queria ser um pastor, mas a gente não está se dando conta de que eu sou uma dona de casa. Eu sou um sapateiro, eu sou um aposentado, eu sou brasileiro, eu sou de Israel. Então a gente não se contenta com essa realidade do que de fato nós somos. Entendeu? A gente fica querendo ser americano, querendo ser, sei lá, israelita, querendo ter vivido no Antigo Testamento. Então, a gente não se dá conta de Deus ter nos feito brasileiros, de Deus ter nos feito como pessoas que vivem no século XXI. A gente fica olhando para trás, eu queria ter vivido lá em Israel. Queria ter estado lá no Egito, as 10 pragas. Eu queria ter sido amigo de Paulo. Não, tudo tem um tempo certo dentro desse plano arquitetado pelo soberano Deus. Ele nos fez nessa geração, nesse tempo. Aí aquele texto que a gente leu do domingo passado, Davi serviu na sua geração. Então, esse é o tempo que nós temos para servir ao Senhor. Isso é uma coisa que você fala muito, né, pastor? Que a gente não está aqui à toa. Então, se você nasceu no Brasil, em São Paulo, na Vila Matilde, na Zona Norte, onde quer que seja, é porque Deus tem um propósito para você ali. Né? Ainda que seja uma coisa que você entenda mínima, que o senhor citou aí, a moça é caixa do supermercado, mas é para ela fazer algo ali, como caixa, que seja na passagem dela ali. Né? E às vezes a gente fica se comparando com esses personagens que, como o senhor disse, um era fugitivo, e Deus encontrou nele Não, ministério aí. Tem mais nisso, sabe, André? Vamos pegar o exemplo aí da caixa de supermercado, né? As pessoas ainda pensam, tá, beleza, já entendi. O caixa de supermercado tem que trabalhar para a glória de Deus. Como é que é isso na prática, pastor? A pessoa pensa que seria o seguinte, ela é caixa de supermercado, cada compra que ela passa, ela olha para a pessoa e diz, Deus te abençoe. Aí passa a próxima, graça e paz. Aí ela passa, né? Glória. Shalom, aleluia. Não é isso. Não é isso. Né? Eu penso que a gente pula as etapas na narrativa bíblica. A gente não começa por Gênesis. Por isso que eu fiz, junto com o pastor Edberg, o esforço de ter trazido no começo do ano
uma das nossas primeiras séries, em Gênesis. Porque a gente quer pular pro ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas peraí, por que a gente precisa pregar o evangelho? Ah, porque todo mundo é pecador. Tá, por que todo mundo é pecador? O que é pecado? Pecado é só um descumprimento de uma regra doutrinária de uma religião? A gente erra muito quando a gente trata pecado como isso. Não. O pecado é o desvirtuamento de toda a ordem natural da criação. Então, matar é pecado porque Deus, no seu caráter criador, deu vida e nos chamou para gerar vida. Então, o contrário disso é pecado. Se Deus criou um mundo tudo bom, em ordem, quando você bagunça a ordem, você está pecando. Se Deus fez um mundo limpo, quando você joga um lixo na rua, você está pecando. Então, tudo que é antinormativo, tudo que é contrário à estrutura da boa criação de Deus, é pecado. Não só aquilo que está catalogado, vamos dizer assim, no livro de Levítico. Né? Pega a polêmica do problema do pecado da homossexualidade. Ah, por que a homossexualidade é pecado? Ah, porque está escrito lá em Levítico. Ah, não, antes de tudo, porque a Bíblia nos ensinou o que Deus fez. Macho e fêmea, para que os dois se complementem, se tornem uma só carne e continuem gerando vida. Antes de Levítico. Então, tudo precisa começar com a criação. Então, começa na criação. Lê lá. Qual é a vocação primária do ser humano? Encher, multiplicar, é promover o bem-estar comum. Então, o caixa de supermercado, ele trabalha para a glória de Deus quando ele está sendo agradável, gentil, bom, facilitador. Não só quando ele evangeliza, mas quando ele facilita, quando ele sorri, quando ele é educado, quando ele é simpático, quando ele é agradável. É isso. Na prática é isso, gente. Na prática é isso. O pedreiro, ele só trabalha para a glória de Deus quando ele está levantando os muros, assoviando o hino 72 do Inário. Não. Construir casas é uma bênção. Possibilitar a oportunidade de alguém morar ali é um lar. Jesus, ao ascender ao céu, ele disse: Eu estou indo preparar lugar para vocês. Então, pensa, um construtor civil ali pensando nisso, fala: Eu estou imitando Jesus aqui agora. Estou preparando lugar. Pessoas vão vir aqui, vão morar aqui. Aí vai levantando o muro e vai orando: Senhor, abençoa essa casa. Que as pessoas aqui vivam em paz. Que eles vivam bem. É isso, gente. Na prática, é disso que eu estou falando. Você é empresário, como é que a sua empresa promove o bem-estar das pessoas? Então é aí que está o ponto. Não existe trabalho secular e trabalho sagrado. A gente comete muito esse erro. Se você é músico, você não pode tocar no mundo, porque Deus te deu esse dom para você tocar na igreja. Não existe mi menor profano e ré sustenido sagrado. Música é música, arte é arte. O que vai ditar a direção daquilo que eu faço é o conteúdo daquilo que eu faço. Então, se eu estou fazendo uma música que promove alegria, paz, anima as pessoas, edifica as pessoas, aproxima as pessoas de Deus, essa música é uma música que glorifica a Deus. Agora, se eu estou cantando e tocando uma música com linguagem profana, né, promíscua, com coisas desagradáveis, que faz apologia a coisas ruins, certamente essa música não é para a glória de Deus. Mas não é que o trabalho é secular ou profano, é sempre o conteúdo. Porque assim, por que o músico ele não pode? Mas por que a gente não pensa a mesma coisa acerca da Sasha de supermercado? Ela pode pecar no trabalho dela quando ela tira do caixa do supermercado. Quando ela se nega a fazer um favor para o cliente,
ela poderia, na sua gentileza, fazer um favor para o cliente, facilitar a compra da pessoa. Ela não vai estar lá, peca no trabalho dela. Então, na prática, a gente tem que pensar, o que que eu faço? Qual que é a minha profissão? O que que eu estudo? O meu trabalho. E é aí que chega o grande ponto. Porque não é só trabalhar por trabalhar que glorifica a Deus. Eu posso ser um pai de família, empresário, que sonega imposto. Empresário, pai de família, que não trata os funcionários com respeito, com cordialidade. Que faz esquema fiscal, entendeu? Para não pagar em dia o funcionário. Enfim, é isso, sabe? A gente tem que parar de deixar essa temática nebulosa. A gente tem que ir para os finalmente, a prática. Como é que eu sou uma mãe para a glória de Deus, um pai para a glória de Deus, um cidadão para a glória de Deus? Nesse sentido, como é que eu contribuo para o bem comum, entendeu? Para a alegria e paz das pessoas. É isso, é ser uma bênção, é ser um facilitador. Pastor, o pecado os caras acham que é só o grandão, o pequenininho não é, não. Aí eu faço, sabe, porque todo mundo faz, né, pastor? Aí eu também faço, né, não é nada disso. Então, acho que aí é o tal da gente achar que o outro é muito radical. Ah, você é muito radical, por que você não faz isso? Todo mundo faz. Você entendeu? Eu vejo hoje também isso. Muito, a gente é apontado porque você fala, irmão, tal coisa não é. Ah, larga a mão, você tá. Então, assim, é complicado. E para vocês que tem que orientar e que tem que aconselhar, pior ainda, né? Complicado. Já acaba entrando, né? Esse pastor, ele é muito liberal, né? Ou ele é radical, ou ele é liberal. Ou ele é liberal. Né? Exatamente. Exatamente. Bom, esse foi o nosso episódio número 17. E para quem ainda não sabe, a gente está encerrando aí a temporada, a primeira temporada do Pode Entender, fechando com chave de ouro. O pastor Petrona, ele está apresentando a nova geração do Pode Entender, será? Dá tchau. Dá tchau Dá um lá. tchau aí, bem. Esse é o Benjamin, meu filho. Ele está de férias agora. Então, hoje ele está aqui participando da gravação com a gente. Dá tchau. Pessoal, ajuda a gente a compartilhar esse conteúdo, né? Clica aí no curtir, no compartilhar, envia ao máximo de pessoas possíveis para a gente aumentar o nosso canal, para a gente alcançar mais pessoas e levar a mensagem, levar o evangelho a todos. Meu agradecimento para todos vocês que assistiram, que ouviram, que acompanharam essa temporada. Acompanhe aí as nossas redes sociais, a gente vai informando quando começa a nossa temporada. E eu deixo a palavra, primeiro eu deixo o agradecimento para a nossa irmã Esther, que ajudou toda essa temporada, cada episódio, o seu cuidado foi muito importante. E o pastor Petrônio também, que sempre dedicou um pouco do seu tempo nos dias de folga dele aí para ajudar a gente. O pastor Lindbergh, claro que não está nesse episódio, mas também foi muito importante para a conclusão e o andamento do Pode Entender. A palavra está com vocês aí, meus amigos. Para mim foi uma honra e muito bom participar do podcast. Agradecer realmente aos pastores que nos ajudaram a entender um pouco mais sobre as mensagens, estavam sempre disponíveis às nossas questões. Foi muito bom e eu espero que tenha muito mais conteúdo aí na frente para a gente poder conversar, para a gente poder tirar as nossas dúvidas. Muito obrigada a você que teve paciência comigo também e tamo junto aí. Vou tentar me despedir aqui, tá bom? Valeu, gente. Obrigado aí por a gente ter caminhado junto aí nessa temporada. E o pessoal fica atento aí que a próxima temporada vai ser boa demais, né, Bem? Então dá tchau lá. Manda beijo, filho. Manda beijo. Valeu, pessoal. Tchau. Até a próxima temporada aí.